eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias e nós vamos fazer duas leituras bíblicas. Uma que se encontra no profeta Ageu, capítulo 2, no versículo 5, e outra em Josué, no capítulo 1, versículo 9. E estas leituras bíblicas têm uma particularidade de nos fazer perceber, e os irmãos vão ouvir algo em comum. Fazem-nos perceber que Deus está ao nosso lado, que Deus está connosco. E então vamos ouvir a leitura bíblica que está em Ageu, capítulo 2, versículo 5, e depois em Josué, capítulo 1, versículo 9. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. O meu Espírito habita no meio de vós e Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é a nossa certeza nesta manhã, de que Deus está ao nosso lado, Deus está connosco, e eu quero convidar a que nós possamos entoar este cântico: sobre toda a terra elevado estás. E enquanto nós entoamos este cântico de uma forma ordeira, possamos também trazer o nosso Euromissionário, a nossa contribuição para missões no âmbito da Associação de Expansão e Apoio Missionário. Podemos também trazer o nosso Euromissionário enquanto louvamos ao nosso Deus, pedindo: reina em mim. Estás acima dos montes, até sobre o sol. Mas o meu desejo, minha oração é vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor. O nosso Deus, e nesta manhã nós queremos pedir que Tu reines na nossa vida, no nosso pensar, no nosso sentir, naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos. Queremos pedir-te que sejas Tu a reinar sobre tudo, sobre o nosso pensamento, o nosso desejo, e que toda a honra seja para Ti. Que este culto Te seja agradável e que Tu nos fales pela Tua palavra, que Tu nos enchas com a Tua palavra e que este louvor que Te prestamos, que Te entregamos, seja agradável, seja aceitável, não por nós, mas pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Então nós vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. É um texto muito conhecido em que nós lemos acerca da chamada, da vocação do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Falar de missões, em primeiro lugar, é reconhecer o Rei grande, onipotente, que é o Senhor. Falar de missões é também orarmos e pedirmos a Deus pelo sucesso da obra missionária. Falar de missões é participar. É responder, como está aqui no versículo 1, à pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Nós queremos fazer parte de uma multidão dos servos de Deus. Não queremos fazer parte da minoria, dos que ficam calados. Nós queremos fazer parte da multidão que proclama. E mesmo que sejam muitos mais os que não falam, nós queremos fazer parte da multidão que clama, que exalta ao Senhor e que anuncia quem Deus é. E nós queremos, neste tempo de culto, entoar um hino ao nosso Deus. Queremos entoar o hino 451 do cantor cristão, que nos estimula e nos diz assim: os que confiam no Senhor obterão vigor. Nós queremos que quem capacita é o Senhor, que quem chama, que quem comissiona é Deus. Nós temos de ter esta abertura, esta disponibilidade para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós vamos entoar este hino 451 do cantor cristão, os que confiam. Da Seara Santa, sois poucos demais sois, porém é forte vosso Mestre, avante, avante, pois, os que confiam no Senhor obterão vigor, forças jovens hão de ter, subirão até às alturas, andarão alegres sempre.
alegres sempre correrão sem se cansar. Andarão alegres sempre correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Os irmãos têm a bondade de sentar. E neste mês de missões nós queremos agora ter um tempo missionário. Esta imagem, que eu peço desde já desculpa por não ser a de melhor qualidade, mas os irmãos podem ver que aqui onde diz Beja, distrito de Beja, obviamente, está a falar do distrito, tem ali uma localidade chamada Moura. E com a chegada desta família, o trabalho está a viver um tempo de revitalização. Nós temos recebido esta informação mensal do casal que está a trabalhar em Moura. Eles estão a ser também sustentados pelo Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa. Tem sido um esforço não só da igreja local, mas a nível nacional. E este momento em que nós queremos agora estar a pedir, em particular, pela evangelização de Moura. Este trabalho, por incrível que pareça, tem mais de 40 anos. Daí aqui a palavra aparecer um trabalho de revitalização. O pastor Jaime Fernandes está a coordenar este trabalho. Mas nós queremos não estar ali com o casal Paulo e Alcina, mas queremos estar a orar por eles. E eu agora quero convidar a um irmão, uma irmã, que nos dirigem numa palavra de oração, pedindo pelo trabalho ali em Moura, pela conversão de pessoas ao Senhor Jesus, pela força para este casal e para as suas duas filhas que ali estão a viver e a servir, que eles saíram da zona do Grande Porto e foram para Moura, ali para o distrito de Beja, para falar do Senhor Jesus. Então, alguém que sinta no seu coração o desejo de orar por este trabalho, pela revitalização do trabalho evangelístico em Moura, pode dirigir-nos agora uma palavra de oração. Correrão e não se cansarão e voarão como águias. E assim, Senhor, que a Tua palavra possa ir e fluir naquele lugar. Que a força que eles necessitam, Senhor, possa vir do alto. Que eles possam sempre olhar, Senhor Jesus, porque o Senhor é o dono da colheita, Senhor. Nós sabemos que o Senhor prepara não só os trabalhadores, mas o sustento para a sua obra. Então, que o Senhor possa continuar abençoando eles, Senhor, enviando toda a ajuda necessária, Senhor, tanto física e espiritual, o mantimento para aquela obra crescer e avançar, e que teu reino, Senhor, possa prosperar, não só em Moura, mas em toda aquela região. Em nome de Jesus, nós oramos porque cremos em Ti e sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, está o desafio lançado para que durante a semana oremos por este trabalho em Moura. Vamos pedir que não haja o sucesso aos nossos olhos, mas para que haja o sucesso espiritual, que é a alegria que nós temos de ver pessoas rendidas a Cristo. E nós vamos entoar um cântico que nos fala exatamente de Deus reinar em nós, mas de nós irmos. Nós queremos entregar os nossos corações e o desafio missionário está lançado. Enquanto nós entoamos este cântico, podemos ficar de pé. Vamos entregar também ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, numa responsabilidade de todos os membros da igreja, e queremos convidar aqueles que nos visitam, de forma alguma se sintam obrigados a fazer, e se o fizerem, façam-no de coração. Enquanto o irmão Rogério e o irmão Lourenço nos auxiliam com o levantamento das ofertas, nós vamos entoar este cântico ao nosso Deus. Fui criado por uma razão, fui escolhido para amar e servir ao mundo que padece em escuridão. Eu fui chamado para brilhar. Eu
fui comprado por sangue real, fui transformado num filho teu. Hoje sou testemunha do único Deus, sou mensageiro da cruz. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração. Brilha em mim. Eu levarei a esperança a todo lugar. Se o Senhor habitar em mim, por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração. Brilha em mim. Brilha em meu coração. Brilha em mim. Convido o irmão Rogério que nos dirija numa palavra de oração, dedicando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Damos-te graças, Senhor Deus, porque mais este dia, Senhor, nós podemos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer, Senhor, pelo cuidado dispensado, Senhor Deus, porque Tu tens orientado as nossas vidas, Senhor Deus. Nós também te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos concedes mais que aquilo que merecemos. E obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua compaixão, acima de tudo, pela tão grande salvação que nos concedestes. Nesta hora também te queremos, Senhor Deus, consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantadas em Teu nome, Senhor. E pedimos a Tua sabedoria, Senhor, para que a Tua Igreja possa, efetivamente, usá-las na Tua obra, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar. E nós vamos preparar os nossos corações agora. Nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Quero convidar o pastor André Fonseca para vir até aqui para nos trazer a mensagem da parte do nosso Deus. O tema da pregação desta manhã é Sereis minhas testemunhas. E nós vamos olhar para Atos 1:8. Creio que muitos de nós saberão de cor este versículo. E eles são palavras do Senhor Jesus Cristo. E não sei se os irmãos costumam estar atentos às últimas palavras. Por norma, quando nós escutamos as últimas palavras de alguém, as últimas palavras de uma pessoa, por norma essas palavras são importantes. Por norma, têm alguma mensagem especial para nos dizer. Às vezes, um legado que querem transmitir, ou as últimas palavras também costumam nos ficar na memória. Por exemplo, a irmã Hermínia não está cá, mas ela dizia há pouco tempo que ela estava bem, dada a situação da mãe, porque as últimas palavras que ela lhe tinha dito era que, filha, estou em paz. E aquilo dava-lhe consolo ao coração da irmã Hermínia. Então, as últimas palavras, por norma, são importantes. Às vezes elas transmitem mensagens que devem ficar cravadas no nosso coração. E embora Atos não seja os Evangelhos, por assim dizer, o início de Atos nós ainda encontramos as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo antes de ascender aos céus. E a última frase
do Senhor Jesus Cristo antes de ascender aos céus. Nós encontramos lá em Atos 1:8 e diz-nos assim, Atos 1, versículo 8, diz-nos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Texto curto, texto simples, mensagem simples, mas profunda. Esta foi a última frase antes de Jesus ascender aos céus. Se os irmãos repararem, versículo 9 vai dizer: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Então, é com isto que Jesus Cristo termina o seu ministério terreno aqui na terra. E nós agora ficamos aqui, e agora? Os discípulos, os apóstolos estavam ali, nós vamos reparar que eles estavam numa refeição, Jesus tinha-lhes dado algumas instruções e agora ficou ali um vazio, Jesus tinha ascendido aos céus. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que o versículo 8 começa com um mas, e este mas refere, como os irmãos sabem, uma oposição à ideia anterior, e creio que nem todas as Bíblias começam com a letra minúscula, no sentido em que é o seguimento de uma frase mais comprida que o Senhor Jesus nos estava a dizer. Então, vale a pena nós olharmos para o contexto desta passagem, vale a pena nós olharmos para o contexto deste versículo. Então, Atos 1, a partir do versículo 1, vamos ler rapidamente só estes versículos, só para os irmãos terem uma ideia do que estamos aqui a falar, e diz-nos assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serais batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, a última frase: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E entramos no versículo 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, num mês em que nós focamos missões, num mês em que nós focamos que temos de ir, que temos de espalhar a palavra, que temos de evangelizar, que temos de falar do Senhor Jesus Cristo a quem ainda não conhece, vale a pena nós atentarmos bem. Neste versículo muitas vezes nós dizemos de cor o que é que vem antes. E uma primeira ideia que eu gostava de passar para os irmãos esta manhã é que, ao olhar para o versículo 4 e 5, nós encontramos, digamos assim, a última instrução do Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, a última ordem. Ele vai dizer no versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes, ordenou-lhes, instruiu-lhes, dependendo da versão, não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Então, a primeira ponto, a primeira base, a primeira indicação antes de nós partirmos para a missão deve ser sempre nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabem, muitas vezes nós queremos ser rápidos em fazer. É importante ir, é importante fazer, é importante sair e começar a falar. E o versículo 4 e o versículo 5 vão nos dizer: calma, há um tempo próprio para sair de Jerusalém. É breve, daqui por pouco tempo o Espírito Santo vai descer sobre vós. Atos 2, temos o Pentecostes, mas ainda não é o tempo. Fiquem para já em Jerusalém. E sabem, muitas vezes nós queremos logo ir. E o versículo 4 diz: sossega, espera pelo Espírito Santo. E espera que o Espírito Santo te indique para onde vais. Espera que o Espírito Santo te diga o que fazer. E espera que o Espírito Santo te diga o que fazer. E aqui nós olhamos para a instrução do Senhor Jesus Cristo e nós percebemos claramente que a ordem não vem de homens.
a ordem vem do Senhor Deus, a ordem vem do alto, a ordem vem de Jesus Cristo. Então, missões, olhando para o versículo 4, o ponto de partida não é o coração humano. O ponto de partida é o coração do Senhor Jesus Cristo, o coração do Senhor Deus. Mas o texto prossegue, e eu não quero tirar muito tempo, e nós no versículo 6 e 7, nós vamos ver uma segunda indicação, um segundo princípio. É que Jesus depois diz, não saiam para já de Jerusalém, porque ainda não é este o tempo. O versículo 6 vai dizer, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Os apóstolos queriam que o jugo o romano, lembramos que o Império Romano tinha ali o poder absoluto, e eles queriam de alguma maneira que Jesus vinha e ia acabar com todo aquele sofrimento. Aquele Império Romano que estava a começar a perseguir, que estava a causar sofrimento ali àquele grupo de crentes, eles queriam que agora é que ia ser Israel, iria novamente ser liberta deste jugo e deste poderio. E depois nós vamos encontrar Jesus Cristo a dizer, não vos compete saber os tempos que estão reservados ao Pai. Se por um lado os apóstolos vão perguntar, é este o tempo? E Jesus vai dizer, não é este. Isso não vos compete saber. Então o segundo princípio, este também que eu gostava de falar convosco, é que missões não são palpites. Às vezes nós fazemos as perguntas erradas. Jesus estava a falar sobre uma coisa e os apóstolos vão estar a falar sobre, é este o tempo em que restaurarás Israel? Então cuidado. Missões, não risquemos palpites, não risquemos hipóteses. Muitas vezes nós não sabemos fazer as perguntas certas. Muitas vezes nós andamos para um lado e o Senhor Jesus Cristo quer que nós vamos ir, o Senhor Jesus Cristo quer nos colocar noutra direção. Então eu gostava de vos perguntar esta manhã, como é que nós temos partido? Antes de chegarmos até ao versículo 8, há dois princípios base. Dependência do Espírito Santo não é dependência do homem. Missões são feitas em dependência e não em independência. E sabem, muitas vezes nós somos práticos e dizemos a igreja não está envolvida em missão. Nós não estamos a fazer missões. E eu gostava de perguntar esta manhã a cada um de nós, a começar por mim. Tenho eu perguntado a Deus como é que Ele me quer envolvido em missões? Tem a igreja perguntado a Deus, buscado a presença de Deus, como é que Ele nos quer, enquanto igreja, envolvidos em missão? Se calhar este não é o tempo para ir, mas se calhar o Senhor Deus quer que nós vamos para algum sítio. Se calhar este é o tempo em que pessoas são mobilizadas para ir. E se calhar nós estamos com barreiras erguidas tão altas, tão altas, tão altas, que não buscamos a sua presença e não pedimos entendimento do alto para perseguir a mensagem. Então nós entramos no versículo 8. E o versículo 8 vai nos dizer-nos, mas recebereis poder. E é interessante, o poder que nós temos não é nosso. O poder que nós temos é-nos dado. Recebereis poder. E a palavra aqui por trás de poder, muitas vezes, também pode ser entendida como vocês vão estar habilitados para, vocês vão ser capazes de. Então, não é que nós vamos ter agora muita força, não é que nós agora vamos conseguir fazer tudo, não. O Senhor Deus agora vai nos dar capacidade para. O Senhor Deus agora vai nos dar realmente poder para. O Senhor Deus vai nos dar agora ferramentas para. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem antes nós buscarmos entendimento do alto. Ao ser dado este poder, nós vamos ser capazes. Esta estrutura desta frase elimina totalmente qualquer ego individual que nós possamos ter. Então, quando nós vamos em missão, não é porque eu quero, não é porque eu consigo, mas é porque o Espírito Santo está connosco e Deus nos capacita. E o texto vai prosseguir e Jesus vai dizer, mas recebereis poder, e agora entre vírgulas, ele vai nos dizer o como. E vamos ler, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E este como é decisivo quando nós partimos para a missão. O Espírito Santo vem sobre pessoas individuais.
O Espírito Santo incomoda igrejas locais. O Espírito Santo chama pessoas para a sua obra. E ao longo do livro de Atos nós vamos ler e ver que pessoas individualmente são chamadas, Paulo e Barnabé, por exemplo, mas também igrejas locais são incomodadas a envolverem-se em missão. Todas elas foram, de uma maneira ou de outra. Então, ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós vamos entender que sem o Espírito Santo a obra missionária não pode acontecer. Sem o Espírito Santo a obra missionária não é eficaz. Sem o Espírito Santo nós não vamos poder depois testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo nós simplesmente estamos a ir, mas não estamos a fazer a vontade do Pai. E muitas vezes nós podemos dizer que bonito está a ir, que bonito eu quero ir. Será que é isso que Deus quer de mim? Quer de nós? Como é que Deus tem falado ao nosso coração? Qual é o propósito que o Espírito Santo está a falar? E ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós claramente entendemos que Ele mostra-nos a direção que nós devemos seguir. Não é a minha direção, mas é a direção que Ele aponta. Então o texto vai prosseguir e vai dizer: mas recebereis poder. E nós quase que podíamos pôr ao descer sobre vós o Espírito Santo no início, no meio ou no fim, mas vai dizer Jesus Cristo: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É o título desta mensagem. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis então minhas testemunhas. E aqui nós vemos claramente o objetivo. Aqui nós vemos claramente qual é o propósito. E ao olhar para este texto nós não vemos um se. Nós não vemos nenhuma condição. É sequencial. E sereis minhas testemunhas. Então, meus irmãos, o Espírito Santo em cada um de nós, ele tem um objetivo: ser testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo para falar-nos de Jesus. Não é uma opção. Muitas vezes nós achamos que missões é para outros. Muitas vezes nós achamos que missões é para os missionários. Mas à luz de Atos 1:8 nós vamos ver que é uma sequência lógica. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Testemunhas não nossas, não do que eu faço, mas sim do que Jesus Cristo fez, para que todos e mais pessoas creiam quem é o Salvador do mundo. E quando nós olhamos para esta frase, minhas testemunhas, nós devíamos refletir como é que está a nossa vida. Porque missões é, acima de tudo, aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, na igreja local, no meu ambiente e na minha influência. Sabem, muitas vezes nós somos rápidos a pensar o que fazer ou como fazer. Mas o verbo que está aqui a olhar para o versículo 8 é o verbo ser. Então, antes de fazer, é o ser que está envolvido na testemunha. E a nossa pessoa, o nosso coração, a nossa mente dá testemunho de quem Jesus é. E sereis minhas testemunhas, sim, nós vamos ter de fazer de alguma maneira com a nossa vida, nós vamos estar envolvidos de alguma maneira, mas começa com o nosso caráter, começa com a nossa personalidade, começa na forma como nós agimos, começa na forma como nós falamos, como é que nós interagimos uns com os outros. Então, como é que nós temos sido testemunhas de Jesus Cristo? Sim, nós víamos ali vários pontos de pregação, vários pontos missionários em Portugal. Mas eu esta manhã queria vos dizer-vos que a Igreja está envolvida em missões a partir de cada um de nós. Cada um de nós é parte do corpo. Cada um de nós é membro do corpo. Cada um de nós tem a responsabilidade de testemunhar, tem a responsabilidade de falar, tem a responsabilidade de ser testemunha. Então, será que o meu comportamento, o nosso comportamento, tem realmente colocado Cristo visível aos outros? Qual é a primeira coisa que, quando as pessoas nos veem, nos perguntam? Será que os nossos amigos, colegas, as pessoas com quem lidamos sabem que hoje estamos aqui na igreja? Será que marcamos a diferença quando estamos em convívios
e sabem que nós seguimos um Jesus Cristo que eles não seguem. E nós seguimos o texto, e depois o texto vai nos dizer-nos que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então, não é só em Jerusalém, não é só na Judeia, não é só em Samaria, não é só até aos confins da terra. Tanto. E sabem, muitas vezes nós colocamos barreiras e dizemos, aquele lugar ali eu não vou. Neste lugar aqui eu não posso dar testemunho. E esta também eu queria que, ao olhar para este texto, para este versículo, numa breve meditação, que nós percebamos que não nos compete a nós levantar barreiras onde o Espírito quer atuar. O Espírito Santo capacita-nos para nós irmos. Mas porque Ele a capacitar-nos, a barreira do Evangelho não está em nós. Ele vai chegar até aos finais da terra, até aos confins da terra. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos perceber isso. Até mais ou menos ao capítulo 8, centrado em Jerusalém, depois começam as viagens, depois começa-se a dispersar para Samaria, depois começam as viagens missionárias e nós chegamos àquilo que hoje alguns dizem que estamos em Atos 29, parafraseando, que é o mundo de hoje. Paulo, até ao final do livro de Atos, ele vai chegar a Roma, que era o centro do Império Romano. E nós hoje, até onde nós estamos chegado? Onde é que o nosso testemunho tem chegado? E sabem, muitas vezes nós gostamos de ser intelectuais da palavra, no sentido em que nós até, se calhar, lemos, meditamos, mas no que toca ao testemunho, abafamos o testemunho para nós. Ou damos testemunho dentro destas portas. É fácil nós estarmos a falar de Jesus dentro destas 4 paredes. É fácil nós falarmos de Jesus logo à tarde, ou daqui a pouco, no almoço, no final, nós estamos reunidos e eu conheço cada um de nós, vocês, porque Jesus Cristo é o nosso elo, porque Jesus Cristo nos identifica uns com os outros. Mas quando nós sairmos para os outros, lá para fora, quando nós estamos com pessoas que não conhecem Jesus Cristo, como é que nós ficamos? Será que quando eu entro no meu trabalho, levanto logo barreiras que não posso falar de Jesus Cristo? Será que, tendo nós família que não é crente, já sabemos que nem vale a pena, já desistimos de falar de Jesus Cristo? Será que, não, Viseu já tem aqui a igreja, então é a igreja que tem de fazer. E nós não somos parte da igreja? Nós não podemos ficar à espera que a igreja encha por renovação de gerações ou porque irmãos de outros países e de outras cidades cheguem. Mas nós temos que ir. E ir todos. Não é só para alguns. Então, quando nós olhamos aqui para esta palavrinha pequena, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, nós vamos perceber que não é só Viseu, não é só a região de Viseu, não é só Portugal, é todo lado. E nós vamos perceber que todos nós temos de ir, todos nós estamos incluídos e todos nós somos capacitados com o Espírito Santo, se realmente queremos no Senhor Jesus Cristo. Somos capacitados pelo Espírito Santo para falar. Somos capacitados pelo Espírito Santo não para ficar calados, mas para que o nosso testemunho seja real, verdadeiro e fidedigno. E é o Espírito Santo que dá credibilidade à nossa mensagem. Então, esta manhã, para terminar, eu gostava de lançar algumas perguntas. Estas últimas palavras do Senhor Jesus Cristo lançam-nos alguns desafios. Como é que nós iremos viver Atos 1:8? Como é que de facto nós temos buscado o Espírito Santo para falar aos outros? Nós buscamos sabedoria de Deus para dizer: Senhor, ajuda-me hoje a falar de Ti, a quem ainda não Te conhece. Senhor Jesus, ajuda-me a ter um comportamento digno e de acordo com a Tua palavra nesta situação e neste ambiente que é difícil. Senhor Jesus, ajuda-me a saber para onde é que eu tenho de ir, até onde eu tenho de ir. Atos 1:8 diz-nos que quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo
É Ele o impulsionador, é Ele o empreendedor da obra missionária. A obra não para. É por isso que nós, ao longo do livro de Atos, nós vemos o Evangelho sempre a evoluir. Sempre a crescer. Não que não venham momentos difíceis. Estevão foi morto. Paulo levou carga física, levou tareia, por assim dizer. Então, Atos 1:8 não nos diz que vai ser fácil. Mas Atos 1:8 diz que se nós formos na dependência do Espírito Santo, nós vamos ser bem-sucedidos. E bem-sucedidos é mais pessoas irão crer. Mais pessoas irão confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, missões é o comportamento de Atos 1:8. Missões só faz sentido na dependência do Espírito Santo. Missões não são uma opção. Todo o crente e toda a igreja local e universal são cobertos e estão cobertos por estas palavras de Jesus Cristo. Missões é levar o nome de Jesus Cristo a quem ainda não conhece. E que hoje esta igreja e cada um de nós individualmente possamos perceber, Senhor, onde é que Tu me queres colocar? Como é que Tu me queres a testemunhar? Como é que Tu me queres a falar? E que o Santo Espírito nos incomode, nos fortaleça, nos capacite e nos instrua para que nós possamos ser luz para as nações, luz para todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus ricamente nos abençoe.